Irmão Galego já orou pedindo ao meu Senhor Jesus, e eu reforço a oração dele, que o Senhor possa me dar sabedoria e entendimento para falar da tua palavra, Senhor. Pai, bloqueia todos os demônios de ansiedade, demônios que tiram a atenção da tua palavra, abençoa a vida das criancinhas para não atrapalhar, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Qual é o tema nessa noite? O fruto do Espírito e os seus significados. Você sabia que o Espírito Santo, ele tem frutos? E toda pessoa que tem o Espírito Santo, aprenda isso hoje, tem que ter, é uma obrigação de ter esses frutos. Ainda que você tenha 10 anos de crente, 20 anos de crente, mas se não tiver esses frutos em você, tem coisa errada na tua vida. Tem coisa errada. Porque Jesus diz: conhecereis pelos frutos. Nós conhecemos os falsos profetas pelo fruto, e nós conhecemos verdadeiros profetas pelos seus frutos, não é pela profecia. Aprenda isso hoje. Profetizar não quer dizer que o Espírito Santo esteja na sua vida, porque vocês se esqueceram que existe um espírito enganador. Existe um demônio chamado caboclo lírio. Eu já orei pessoas profetizando para mim cair manifestado no chão. Eu já orei pessoas tendo revelação para mim e se manifestar. Era espírito enganador, não era o Espírito de Deus que estava na vida daquela pessoa. Porque por mais que você profetize, por mais que você fale língua, mas se em ti não tiver o fruto do Espírito Santo, me perdoa, não é Deus que está falando por você. E nós vamos aprender sobre isso hoje. Por isso que Satanás, ele tem entrado nas igrejas e tem enganado a muitas pessoas. Por isso que o demônio, ele tem entrado nas igrejas, tem destruído várias igrejas. Por quê? Porque ele imita as coisas de Deus, engana até os escolhidos. Você sabe disso? Por isso que o Espírito Santo ia pregar outra coisa, e o Espírito Santo disse: não, muda a pregação. Ia falar sobre o Espírito Santo, mas aí ele disse: não, fala sobre os frutos. Então, que eu ia falar as funções do Espírito Santo, mas Deus disse: não, fala sobre os frutos do Espírito. Diga glória a Jesus. Então vamos lá. O fruto do Espírito. Lucas, deixa só um ajustezinho, bem pouquinho. Presta atenção. O fruto do Espírito é uma conjunção. Por que conjunção? Quem sabe o que é conjunção? Conjunção é um conjunto. É como se fosse uma bandeja com várias xícaras. Não é um objeto, são vários objetos. Então essa conjunção de características, portanto, quando o Espírito Santo está no homem, ele faz o homem ser o que? Espiritual. Primeiro passo, nós conhecemos uma pessoa que tem o Espírito Santo quando essa pessoa ela é espiritual. A pessoa que ela é espiritual é uma pessoa agressiva, sim ou não? Orgulhosa, orgulhoso, presunçoso, arrogante, mentiroso. A pessoa que ela é espiritual age por impulso, age pela carne, sim ou não? Não. E nós vamos aprender sobre isso, que é para você entender se você está bem com Deus ou não. Nesse estudo de hoje você vai aprender se você recebeu sobre ti o Espírito Santo ou ainda falta você ainda buscar para receber. Porque nós vamos fazer uma avaliação nos seus comportamentos, e quem vai falar é você com você mesmo. Os seus comportamentos que você sabe
de você mesmo, você vai identificar se esse comportamento que você tem é atraído pelo Espírito Santo ou não, ou pelo um espírito enganador. E nós vamos explicar com muito carinho e muita atenção, para que você hoje entenda o que é uma pessoa cheia do Espírito e o que é uma pessoa carnal. Outra coisa, a pessoa espiritual, ela não tem dois ânimos, ele não tem dois ânimos, sim ou não? Em outras palavras, para quem conhece, dois caras. É verdade ou não é? Bipolar. A pessoa que ela é espiritual, irmão, na segunda é uma coisa, na terça é a mesma coisa, na quarta é a mesma coisa, na quinta é a mesma coisa, não muda, não tem frequência, porque a frequência que está naquela pessoa vem do Espírito Santo, e se vem do Espírito Santo, essas coisas não podem se manifestar na sua vida. Diga glória a Jesus. Então, uma pessoa que ela tem o Espírito Santo, irmão, ela é espiritual. Mortificando, aprenda isso agora, olha. Mortificando a velha criatura. Eu sempre digo que você pode até ter levantado a mão, batizado nas águas, mas se o seu comportamento ainda é o mesmo do que era antes de ser batizado, se você trouxe esse comportamento para a igreja, para a sua vida, que não era para ser, era espiritual, me desculpe, você ainda não tem o Espírito Santo. Pastor, mas se eu não tenho o Espírito Santo, o que é que eu devo fazer? Nasça-te de novo, se converta de verdade, largue as coisas erradas, atraia a presença do Espírito Santo com seu arrependimento. Peça para Jesus força. Senhor, muda o meu caráter, eu não quero ser uma velha, eu quero ser uma nova criatura. Peça ao Espírito, Senhor, muda, quebra o vaso, faz um vaso novo, me faz uma pessoa espiritual. Aí você vai ver Deus mudar a sua vida. Diga glória a Jesus. Mas o problema é que muitos não querem. Tem casos de pessoas que dizem que pastor não me muda, se Deus me quiser tem que ser desse jeito que eu sou, eu não vou mudar. Tem uns mais radical que diz, se Deus me quiser assim, senão pode me jogar no inferno. Mas você se lembra quando Jesus estava pregado na cruz, ali eu aprendi uma coisa muito importante, que quando estavam dois pecadores ao lado de Jesus, com a mesma situação, com a mesma característica, o mesmo pecado, eles eram salteadores, eles matavam e roubavam. Mas observa, um estava só pedindo ajuda. Ei, Senhor, se tu és filho de Deus, nos tira daqui. Ele fez uma oração, sim ou não? Ele fez um clamor. Mas o clamor que ele fez, a oração que ele fez, não era para outra coisa, para livrar ele da cruz. Agora preste atenção na oração do outro. Ele não orou para descer da cruz. Ele não colocou Deus em prova. Ele olha para Jesus e disse, mestre, eu sei que tu és o Filho de Deus e não mereci estar neste lugar onde o Senhor está, porque nós somos matadores, ladrões, mas o Senhor não tem pecado algum. Ele agora diz assim, Senhor, eu não peço que o Senhor me tire daqui, mas eu vou te pedir um favor, perdoe meus pecados, Senhor. E não só perdoe, mas quando o Senhor entrar no teu reino, lembra-te de mim. Aí Jesus olha e diz, ainda hoje tu estarás no paraíso. Diga glória a Jesus. Outra coisa, sabe o que é isso aí? Ele nasceu, ele abandonou a velha, ele atraiu o Espírito, e ele entrou aonde? No céu. Será que nós temos que aprender isso? Que para nós atrair o Espírito Santo, para nós entrar no céu, precisa nós agir como esse homem que estava naquela cruz? Não como aquele que buscava Deus por interesse. Ele foi mau caráter. O outro ladrão diz, tu nem morrendo tem temor a Deus. Olha aí, ó. Arrogante. Aquele ladrão foi arrogante.
presunçoso. Ele não respeitou Jesus naquela cruz, mas queria que Jesus tirasse da cruz. E não são muitas pessoas desse jeito? Ah, se Deus não me der uma porta de emprego, eu saio da igreja. Ah, se Deus não trazer meu marido para a igreja, eu me desvio. Ah, se Deus não fizer isso por mim, eu não sou mais crente. Ah, eu vou entregar meu carro, agora não sei o quê. Tem muita gente que são arrogantes, irmão. E aí perde a presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele na sua vida, aprenda isso hoje, ele vai dar tudo o que você precisa e necessita, mas ele só vai dar na medida daquilo que não vai te desviar. Você sabia disso? Não adianta você pedir coisa grande, não. Ele diga assim: Senhor, me dê aquilo que eu posso controlar. Se o Senhor puder me dar um Fusquinha, me dê. Se o Senhor quiser me dar uma Hilux, me dê. Se o Senhor quiser me dar um carro melhor, me dê. Mas não me dê nada que venha me tirar da tua presença. E outra coisa, nós temos que ficar satisfeitos com aquilo que Deus nos dá todo dia, sim ou não? Porque senão nós perdemos a presença do Espírito Santo. Porque muitas vezes Deus nos dá o suficiente para nós viver a nossa vida abençoada, tranquila, calma. E muitas vezes nós ambiciona coisas grandes demais e nos tira da presença de quem? Do Espírito Santo. Vai nos trazer angústia, vai nos trazer algo que vai tirar-nos da presença de quem? Do Espírito Santo. Porque muitas vezes nós queremos se acarretar com tanta coisa, que vai tirar o tempo de você adorar a presença do Espírito Santo. Então peça a Deus só aquilo que vai te manter na presença do Espírito Santo, porque Jesus disse: o que adianta você juntar tesouros e mais tesouro, carro e mais casa, carros e mais carro, dinheiro e mais dinheiro, mas quando você morrer, você não puder levar nada, ainda vai para o inferno. Irmão, eu sou satisfeito com o meu feijãozinho, com o meu arrozinho, com aquela farofinha. Se eu comer ovo, glória a Deus. Se eu comer um bife, glória a Deus. Se eu comer um pão seco, glória a Deus. Vou orar ao meu Deus e vou agradecer Ele pelo ar que eu estou respirando, porque cada dia que você amanhece o dia respirando, você tem que agradecer a presença do Espírito Santo, irmão. Então nós temos que mortificando a velha criatura, para que a nova viva. Pergunta para teu irmão: tu já nasceu de novo? Diga: tu ainda está aquele cascão velho duro, aquela panela réia seca, suja, cheia de bagaço. Diga: tem um sabão que limpa. Diga: o sangue do Cordeiro de Deus. Ah, meu irmão, o sangue do Cordeiro, quando te pega, ele te limpa. Mas você Deus só muda você se você quiser mudar. Senão você vai morrer, vai para o inferno dentro de uma igreja. Se lembra que Jesus disse que a metade sobe e a metade fica? Essa metade que fica é a metade que não quer nascer de novo. E essa outra metade que sobe é a metade que escolheu nascer de novo e atraiu a presença do Espírito. Então olha para seu irmão: é necessário que se torne uma nova criatura. Vamos lá, em Efésios 4, 22 e 24 diz, que quando ao outro, enquanto o trato passado vos desejeis despojeis do velho homem, que se corrompe pela corrupciência do engano, e vós renoveis do Espírito da vossa mente. Olha onde está o perigo aí. Viu? Paulo fala: renovais no que? Na vossa. Olha aqui onde está o perigo, viu? É aqui, olha, o coração do homem. Renovar o seu coração, é isso aqui, a mente, os seus pensamentos. Aquele pensamento velho carnal que você tinha, aquele pensamento que só desejava o mal para os outros, aquele pensamento que você não perdoava ninguém, aquele pensamento que você gostava de usar trapacia, engano, malícia, você tem que jogar fora de você. Você tem que tirar de você. Tudo que você ia fazer tinha engano no meio.
Tudo que você ia fazer tinha malícia. Saia disso. Santifique a sua mente. Aprenda a repreender seus pensamentos. Aprenda a repreender o teu coração. Tu não tem ideia, por dia, quantas vezes eu repreendo a minha mente, tu não tem ideia, meu irmão. Todo dia vem desejos carnais, todo dia vem pensamento maligno, e eu fico, queima Jesus, afasta de mim todo mal. Ô Pai, arranca de mim a tentação, porque o Espírito Santo diz, Paulo diz, se vós for tentado, se irá, mas não peques. Diga glória a Deus. Você, pastor, eu posso ter mau pensamento? Pode sim, porque a sua carne nunca vai se converter, quem se converteu foi o teu espírito. Você pode ter desejo sexual, você pode ter desejo de pôr gato energia, você pode ter desejo de roubar, você pode ter desejo de pegar uma mulher lá fora, ou o marido pega, mas o importante é você repreender do teu coração. Diga glória a Deus, Senhor, tira do meu coração, afasta de mim, Senhor, e você vai ver que Deus vai te dar a vitória. Diga glória a Jesus. O velho homem não resiste aos seus pensamentos, mas a nova criatura, ele consegue repreender os seus maus costumes. Diga glória a Deus. Você sabia que uma pessoa que é dirigida pelo Espírito Santo, o diabo não força ele beber? Eu duvido. Faça o diabo eu beber? Faça ele eu roubar? Faça ele eu fazer isso, fazer aquilo? Ele não tem poder para isso. A não ser que eu queira, sim ou não? A não ser que eu não repreenda, a não ser que eu aceite os pensamentos, os desejos. A diferença de uma pessoa que ela é nascida de novo e a diferença de uma pessoa que ela é carnal, porque a pessoa que ela é nascida de novo, ela resiste às tentações, enquanto a pessoa que é carnal, toda a tentação que vem a pessoa cede, a pessoa cai e ainda usa uma palavra, não, eu sou fraco. Ô irmão, ore por mim porque eu sou fraco. Roubei a galinha do vizinho, comi Lindomar, eu sou fraco. É fraco, né, para comer a galinha dos outros, né? É fraco para tirar as penas, é fraco para cozinhar. Tem tempo para dizer eu não quero, mas não resiste, não. Aí depois diz que é fraco. Não é que seja fraco, é porque ainda é carnal. Porque se é um espiritual, quando a galinha pula dentro do teu muro, a primeira coisa que o diabo vai dizer, ei, Lindomar, mata essa galinha, como ninguém está vendo, você está repreendido de Satanás. Ei, fulana, pega a tua galinha, é tua. Aí o diabo diz, perdi. Pensei que Lindomar, e foi o diabo que jogou a galinha dentro do muro de Lindomar, que era para ele comer a galinha do vizinho, pecar, passar para o ladrão e ser envergonhado. Mas aí a mulher vai dizer, rapaz, pense num homem de Deus. Rapaz, pegou minha galinha, foi deixar na minha casa, ali é crente de verdade, diga glória a Deus. Aí o nome de Jesus é glorificado na vida de Lindomar. Mas aí ele come a galinha, a vizinha percebe as penas dentro do muro dele, aí diz, aquilo é crente. Ainda diz que tem o Espírito Santo, comeu minha galinha, não me ofereceu nem um pedaço. Está repreendido. Então nós temos que cuidar disso aqui, ó. Tudo começa por aqui, ó. O pecado, ele começa devagarzinho no teu coração, ó. Você suporta um dia, você suporta 2, você não repreende, você acha normal. Aí com pouco tempo você executa aquilo que vai te envergonhar diante de Deus e diante dos homens. Paulo diz, bem-aventurados são aqueles que são provados e passam pela prova e são o quê? Aprovados. Diga glória a Jesus, porque esses receberão o galardão de Deus. Olha. Então olha para seu irmão, diga, já nasceste de novo? Diga, já olhou os seus comportamentos? Como é que está? Os seus comportamentos estão bem? Está razoável? Está de acordo com o novo nascido, né? Ou de uma pessoa que tem o Espírito Santo? Ou vocês ainda vacilam? São valentes? Pastor, meu braço não é crente não, pastor. A minha perna é crente, né? Meu corpo é crente, mas
Olha meu braço, pastor. Se pegar no meu pé, o negócio é sério. Ah, pastor, se me aperrear, eu falo o que eu quero. Eu não quero nem saber quem está na minha frente. Eu falo o que eu quero, eu digo o que eu quero. Tem hora, pastor, que eu estou na minha casa, quando eu estou agitado, eu chamo palavrão. Eu chamo logo o capeta lá em casa. A panela cai no chão, já chamo o nome. Pastor, eu gosto de briga. Eu adoro briga, pastor. No dia que eu não brigo, eu não durmo. No dia que eu não brigo, pastor, eu não fico calma, né? Ninguém manda na minha boca. Manda sim. Quando você está falando besteira, quem está mandando você é o capeta. Quem está usando sua língua é o demônio. É ou não é? Não é Deus, é o demônio. Então nós temos que entender que uma pessoa que ela é nascida do Espírito Santo, irmão, é conhecida, irmão. Ninguém esconde. Até sua própria família olha para você e diz: você não vale um sabão, mas agora você é uma pessoa de Deus. Ore por mim. É ou não é? Os seus amigos, os seus companheiros da quebrada, da droga, da bebida, da prostituição, vai dizer: rapaz, realmente mudou. Deus está na vida dele. Diga glória a Deus. Por causa dos frutos do Espírito Santo que está em você. Então nós temos que atrair o fruto do Espírito Santo, porque quem mostra que você é de Deus, é esses frutos. Aprenda isso. Você pode falar língua estranha, você pode pregar bonito, você pode ter uma oratória linda, mas se o seu comportamento for mau, meu irmão, me perdoe, você é usado pelo diabo. Não é Deus que te usa, porque o Espírito Santo não pode uma hora estar em você e outra hora está o demônio, não, meu irmão. Ou está Deus na sua vida, ou está o diabo, ou está o Espírito Santo, ou está os demônios. Não tem outra. Ou nós estamos com Deus, ou o diabo ainda continua na nossa vida e tem que ser arrancado para que o Espírito Santo entre. Mas o demônio só pode sair do teu corpo se você disser assim: Senhor, fazer como aquele ladrão: Senhor, estou me arrependendo hoje de verdade. Diga glória a Jesus. Eu quero ver o demônio entrar em você mais. Mude o seu comportamento, veja como você anda, veja como você age. Veja o seu comportamento nas suas vestes, veja o seu comportamento no teu falar, veja os comportamentos lá no seu trabalho, as conversinhas. Meu, você tem que fazer uma vistoria. Um carro passar emplacado tem que passar pela vistoria. Se não passar, não pode emplacar. Você tem que fazer uma vistoria, você tem que sentar de frente do espelho, olhar para a tua cara e dizer: espelho, eu estou olhando para você, faça eu me lembrar do que eu estou fazendo todo dia de errado. Aí o Espírito Santo vai falar pela sua própria boca: rapaz, eu estou mentindo, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aí, não, eu tenho que parar com isso, não, essa vez eu estou agindo mal, não sei o quê. Porque senão, sabe o que é que vai acontecer com a tua vida? Ainda que você tenha o Espírito Santo, você vai perder a qualquer momento. Eu já vi homens usados por Deus, mulheres usadas por Deus, que ficaram brincando com Deus, e depois o Espírito Santo saiu, e o demônio entrou, e acabou com a vida dessas pessoas, meus irmãos. Paulo diz: não expulsais o Espírito Santo que está em vós, não arrancai, não expila ele, não tira o Espírito Santo de vocês. Aí como é que tira? Com a nossa rebeldia, nós praticando as coisas antigas de antes, irmão. Nós temos que mudar o caráter. Pastor, eu gosto de palavrão. Deixe de falar palavrão, deixe de mentir, deixe de enrolação, deixe de engano. Não haja como esse povo do mundo age, irmão. Se você estiver andando como esse povo, os ímpios anda, você nunca se encontrou com Deus, nunca. Você tem que andar ao contrário do mundo, sim ou não? Jesus andava ao contrário do mundo, e você tem que imitar. Paulo diz: sejam meus imitadores, como eu fui de Cristo Jesus. Você tem que imitar a palavra de Deus. Jesus disse: eu sou a palavra, e se você quer entrar no céu, você tem que tomar posse dela e imitar ela. Diga glória a Jesus. Suma um pouquinho, Lucas. Vocês estão compreendendo? Diga glória a Deus.
A pergunta é: vocês vão se enganar? Vocês vão deixar o diabo enganar vocês? Ah, pastor, estou bem. Será que tu está bem mesmo? Deus está no meu coração, pastor. Será que Ele está no teu coração de verdade? Eu sou fiel a Deus. Olha, pastor, eu não troco Deus por nada deste mundo. Será que tu não está traindo Ele? Será? Traindo Jesus por coisas insignificantes? Negando Jesus por coisas tão pequenas, que o Espírito Santo, ele olha lá de cima e fica observando, diz: olha, não me ama. É um amor falso. Tem muitas pessoas, irmãos, que não saem da igreja com medo do diabo, porque sabe que o diabo vai pegar, mas não querem abrir seus corações para se arrepender de verdade, e aí fica dentro da igreja com medo do diabo, pedindo proteção a Deus, mas mesmo assim, ainda dentro da igreja, ainda vão para o inferno. O que adianta nós estar sentado num banco duro desse, brincando com Deus? Você tem que aprender que você tem que carregar a sua cruz, você tem que amar a palavra de Deus. Pastor, eu tenho que deixar isso que está tirando você da presença de Deus. Aprenda isso hoje. Pastor, dói, machuca. É melhor você entrar com um braço só no céu do que com os dois no inferno. É melhor você entrar com um olho só no céu do que com os dois no inferno. É melhor você andar arrastado de uma perna e ir para o céu do que você ir todo perfeito e ir para o inferno, irmão. Jesus disse: se teu olho te escandalizar, arranca ele, joga fora, porque melhor é que tu entre só com um do que com os dois no inferno, irmão. Isso é uma aprendizagem que Jesus está mostrando. O que? Olha o que você faz, olha como você age, olha o seu comportamento, observa, para com isso, deixa disso, porque pode levar você ao inferno, irmão. Então nós temos que aprender isso, não tem outra regra. Ou nós anda na palavra, ou nós perde a presença do Espírito Santo. Agora preste atenção, quais são as características do fruto do Espírito Santo? Está lá em Gálatas 5, versículo 22. Está aqui, olha. Para nós crentes, está aqui. Mas o fruto do Espírito Santo, qual o primeiro? Amor. Mas se é amor, o primeiro que o amor é o Espírito Santo, então a pergunta é: quem guarda mágoa? Quem guarda ódio? Quem não perdoa? Tem o Espírito Santo? Porque é o primeiro, para que os outros se manifestem. Amor, Jesus, ele é o amor. Ele amou o mundo, e está lá em João 14, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todos que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse amor é Jesus, e se eu não amar, o Espírito Santo não está em mim. Não tem como o Espírito Santo estar dentro do coração de um crente cheio de mágoa, meu irmão. Não tem como o Espírito Santo estar no coração de uma pessoa que não perdoa. O crente, ele pode passar humilhação, perseguição, aflição, pode falar mal de você, mas você não pode deixar o demônio que está naquela pessoa te perseguindo entrar dentro de você. Porque se você permitir, se você guardar mágoa daquela pessoa, o demônio te pegou, você jogou para fora o Espírito Santo de você. Porque Jesus disse naquela oração do Pai Nosso, os discípulos chegaram e disseram: mestre, nos ensina a orar. Aí Jesus, ele mostrou naquela oração do Pai Nosso o seguinte: Pai, perdoa-me assim como eu perdoo os meus adversários. Em outras palavras, você está dizendo: Senhor, me trata da mesma forma que eu estou tratando os meus adversários. Então, se você guarda a mágoa das pessoas, você está mandando Jesus guardar a mágoa de você. Se você não perdoa as pessoas, você está dizendo: Jesus, não me perdoe. E Jesus disse: só será perdoado se você também perdoar. Diga glória a Deus.
E a Bíblia ainda é muito mais aberta, diz: se você se lembrou que você pecou contra o teu irmão, antes de você deixar a oferta no altar, deixa a oferta no altar, volta ao teu irmão, abraça-te com ele, pede perdão a ele, porque se você encarar e deixar lá com mágoa no teu coração, com ódio das pessoas, Deus não recebe o teu dízimo nem a tua oferta. Tão sério é, irmão. Tem igreja que o irmão não fala com o outro, não pega na mão do outro, passa torcido com a cara um do outro, como se tivesse dois Jesus, dois céus. Você tem que amar o seu irmão. Pastor, dá trabalho, me persegue, ame ele, porque o que persegue não é ele não, é o que está por trás dele ou por trás dela, meu irmão. Se você conseguir, por isso que Jesus diz: orai pelos que vos perseguem. Sabe por quê? Porque você tem que orar, botando por terra o demônio que está usando aquela pessoa. Diga glória a Deus. E quando você expulsar pela tua oração, abençoando a vida dessa pessoa, aquela pessoa vai chegar para você: me perdoe porque eu não sei porque eu estava te perseguindo. Mas aí a nossa tendência é amaldiçoar, a nossa tendência é mandar matar, a nossa tendência é dizer: Senhor, me castigue, olha, Senhor, bote nisso, bote naquilo, olha que passa a pior coisa dessa terra. Não, irmão, a Bíblia diz: abençoai o que vos persegue, não amaldiçoais, abençoais. Mas nós temos a tendência de amaldiçoar. Se você amaldiçoar, tu serás o quê? Amaldiçoado. Se você abençoar, você será o quê? Olha a diferença. Então eu prefiro abençoar. Eu já passei por tanta coisa, mas a minha oração: Senhor, abençoa os que me perseguem, Senhor. Se não quer ideia, Senhor, afaste essa pessoa de mim, mas eu perdoo. Porque não é obrigado você viver acoliado com uma pessoa que só te traz problema, mas você pode abençoar essa pessoa e pode dizer: Senhor, que siga o caminho lá e eu sigo o meu caminho cá. Diga glória a Jesus. Então nós temos que aprender que perdão não tem nada a ver com lenga-lenga. Aí eu perdoei, mas eu tenho que viver agarrado com aquela... Não. Perdoei, fica na paz, siga teu caminho, eu sigo o meu. Diga glória a Deus. Limpa teu coração para que você não fique no arrebatamento. Porque isso é um dos frutos do Espírito Santo. Chama a palavra amor. Só perdoa, só muda, só transforma aqueles que têm amor no seu coração. Diga glória a Jesus. Então, se você ama, você vai ser uma pessoa o quê? Feliz. Você já prestou atenção que a mágoa, o ódio, a falta de perdão é uma prisão, causa câncer, causa depressão. Toda pessoa com mágoa no seu coração é uma pessoa doente, é uma pessoa triste, é uma pessoa infeliz, é uma pessoa, irmão, que não tem vida, está preso numa cadeia, que vai levar essa pessoa ao inferno, irmão, e vai perder as bênçãos de Deus, porque Deus não pode abençoar a vida de uma pessoa cheia de mágoa. Tem pessoas doentes que você ora, mas o Espírito Santo fala: você está orando perdido, porque enquanto não perdoar, não vai ser curado. Como é? Porque quando Deus cura, Deus perdoa. Quando Deus perdoa, Deus cura. Então, para Deus curar, tem que haver um perdão. E como Deus vai perdoar uma pessoa que não perdoa? Por isso que passa muitos anos dentro de uma igreja doente. Por isso que a vida não muda. Parece que tudo que vai fazer dá errado. Porque não limpou seu coração, não pediu perdão a Deus, não perdoou os seus adversários. A primeira coisa que eu fiz quando eu aceitei a Jesus, eu me consagrei um dia de jejum, eu saí de casa em casa dos meus inimigos de morte, eu saí jejuando, chamei mais 2 irmãos como testemunha, eu fui de casa em casa, e eu chegava lá, e eu dizia: Ei, me perdoe, eu pequei contra você, hoje eu sou crente, eu aceitei Jesus, eu quero que você me perdoe. Quando eu terminei de andar, não, teve um que correu, pensou que eu ia matá-lo. Aí disse: não corra não, porque eu sou cristão, eu estou aqui para te pedir perdão, eu que pequei contra você, eu que falhei, você não tem culpa nenhuma, porque quem vai pedir perdão não tem que pedir perdão, dizer: mas eu estou pedindo perdão, mas o culpado foi você. Não, você tem que assumir a culpa, diga glória a Deus. O marido briga com a mulher, aí vai pedir perdão, mas eu estou te perdoando, mas quem me chamou minha paciência foi você. Não, então não vá não. Isso não é perdão.
Isso é passar na cara. É verdade ou não é? Aí eu vou pedir perdão à pessoa, aí a pessoa me recebe bem, não tá bem, deixa pra lá, tá, não, mas você fez assim comigo, viu? Você não faz mais não, então não vá não. Quem vai pedir perdão assume a culpa, diga glória a Jesus. E bem-aventurados são aqueles que são perdoados por Deus, aprenda isso hoje. Quando eu saí da última casa, aí eu ia andando e o irmão vendo uma luzinha andando comigo, azulzinha. Quando nós chegamos de frente à padaria, que nós entregamos a consagração, que fomos comer o pão, e o irmão viu a luzinha, rodou e fez assim, ó. Era o anjo de Deus conosco ali para dar vitória. Deus anda no caminho da justiça, aprenda isso. Tudo que você vai fazer justamente, o Espírito Santo está com você para te dar vitória. Deus, ele se agradou daquela minha atitude. Eu era um cara que eu não pedia perdão a ninguém. Eu tinha um instinto ruim, mau. Só andava armado, com faca, com revólver. Era envolvido com droga, prostituição, centro de feitiçaria. Eu era envolvido com tudo o que não prestava. O meu desejo era matar quem passasse pela frente. Mas naquele dia que eu recebi a presença do Espírito Santo, Deus mudou o meu caráter espiritual. Aí. Deus mudou totalmente o meu caráter espiritual. Agora eu poderia ter ficado na igreja com mágoa de todo mundo. A minha vida, será que seria a mesma hoje, irmão Zé? Não seria. Então olha para seu irmão e diga, é necessário nascer de novo. E sabe quando é que você conhece? Pelo seu comportamento, viu? Comportamento. Seu comportamento diz para você que você tem o Espírito Santo? Uma pessoa que tem o Espírito Santo, irmão, pega um cigarro e vai fumar? Uma pessoa que tem o Espírito Santo, irmão, vai tomar cachaça? Uma pessoa que tem o Espírito Santo fica assistindo novelas? Tem? Fica? O Espírito Santo gosta de novela? Aí eu sou um crente e fico de frente de uma novela chorando. Não chora na igreja, mas de frente da novela. Meu Deus do céu, eu não posso perder essa próxima cena, meu Deus. Tem o Espírito Santo? Tem? Uma pessoa que tem o Espírito Santo fica mentindo? Porque a Bíblia diz que quem mente é filho do diabo, não de Deus. Então, quem tem o Espírito Santo fica assistindo pornografia em celular, olhando mulher pelada, homem pelado. Fica? Eu conheci uma crente, não é da nossa igreja. Ela se casou-se. A primeira coisa que ela comprou naquele tempo era que botava o DVD, era CD, era DVD, para apimentar o casamento. Viu? Aí estava trazendo cabaré para dentro da casa dela, fazendo amor pensando na atriz, no ator, para apimentar o casamento. Você sabe quem é que apimenta o casamento? É o Espírito Santo. Não é pornografia, não. Aí a mulher começa a assistir aquela porqueira e quer imitar a mesma coisa das prostitutas. Viu? Porque a pomba gira entra nela. Toda mulher que assiste pornografia é uma endemoniada. Sabe disso? Porque não tem como o Espírito Santo estar numa pessoa que assiste pornografia, meu irmão. Hã? Eu estou enganado? Eu estou certo ou estou errado? Como é que o Espírito Santo vai estar numa mente podre? Hã? Passa a noite todinha olhando pornografia no celular. Aí o marido assiste, quando vai dormir com a mulher, quer fazer a mesma porqueira que aprende lá.
Fica endemoniado, uma mente suja. Fica uma pessoa carnal. Quem está usando é o demônio. Me perdoe, se você está assistindo pornografia, você é um endemoniado. A sua mente é suja, a sua mente é podre, a sua mente é negativa, a sua mente está cheia de sujeira, a sua mente está cheia de prostituição, e se for casado, está em adultério. Sabia disso? Se é uma mulher e está assistindo porqueira, está traindo o seu marido dentro de casa. Ou eu estou enganado? Hã? A mulher fica assistindo essas porqueiras, se masturbando e pensando em outro homem. Tem Deus uma mulher dessa? É cheia do Espírito Santo, é? Hã? Ah, pastor, o senhor não pode falar isso. Vá, fala para o Espírito Santo, que é ele que está mandando falar. Reclame a ele, viu? Reclama o Espírito Santo. Porque se ele está mandando falar, é porque tem pessoas aqui que precisam ouvir. É. Aí tem mulher que vai sair com o marido, aí ainda fica assim, ei amor, olha, faça assim assado, porque está aprendendo lá naquela miséria. Viu? Assistindo pornografia, e na hora que vai dormir com o marido, fica cobrando que o marido faça da mesma coisa que os atores fazem com aquelas prostitutas. Tá bom de criar vergonha na cara, sim ou não? Porque Deus chamou você, foi para ser vaso do Espírito Santo, foi vaso de demônio não, de pomba gira não. Viu? Mas aí, com a pessoa ter uma mente limpa, a primeira coisa tem que ter amor. A pessoa que tem amor é uma pessoa alegre. A pessoa alegre, irmão, todo mundo sente feliz estar perto dela ou dele, é verdade, não é? Mas tu chega perto do crente com a cara emburrada. Hoje eu amanheci trouxido. O cara diz, meu Deus do céu. Não pisa no meu pé. Hoje eu tô daquele jeito, né? Em outras coisas, hoje eu estou endemoniado. Hoje eu estou para fazer a vontade do capeta. Você já prestou atenção, toda vez que eu chego aqui eu sou a mesma pessoa? Mas é porque eu não passo problema, né? Eu sou melhor do que vocês, né? Eu não passo problema não. Eu pego o meu e ainda pego o de vocês, né? Eu não tenho problema, não tenho não, né, Amazônia? Eu sou a única pessoa nessa igreja que não tem problema, né? Mas olha o meu comportamento, é o mesmo. E você sabe que quando a coisa esquenta, você sabe o que é que eu faço? Eu dou silêncio por resposta aí. Silêncio por resposta. Eu vou orar, vou pedir força a Deus, aí Deus dá a resposta, sim ou não? É Deus que dá a resposta. Porque quanto mais você tenta se justificar, é pior. Não, já passou a hora. Então, os frutos do Espírito Santo, amor, alegria, paz, longanimidade, a pessoa é longânima, ela é tardia em si, irá. Você não presta, que Deus te abençoe. Ei, vamos tomar um cafezinho lá em casa? É ou não é? Você não vale nada, não, mas eu te amo. Você é uma benção. Olha aí, olha. Longami, tardio e ciral. Tem controle. É verdade ou não é? Benignidade é a pessoa que só faz o bem. Bondade, aí piorou mais ainda. É uma pessoa que é caridosa. Fé é uma pessoa que só age pela palavra. Pessoa com mansidão. Uma Cidélia da vida. Já viu Cidélia brigando aqui? Já viu Cidélia de cara feia? É uma mansa.
Você pode gritar com ela, ela fica olhando assim para você aí. Hã? Que foi? Aqui para ter raiva, eu já disse a Josivão só se amarrar ela de cabeça para baixo, né? Na Josivão disse, pastor, a minha esposa é uma benção, pastor. Deus me deu uma pérola preciosa. Ixi, fique fofa não, viu? Foi, porque você não vê ela brigando. Você não vê ela murmurando. É incrível, é ou não é? Me perdoe vocês aqui, mas ela é espelho para vocês. Não quer dizer que vocês não sejam pessoas, mas o comportamento dela mostra que ela tem o Espírito Santo. Aleluia. Tem fogo aí ou não tem? E temperança. Ainda que eu falasse em línguas, olha o que é que Paulo diz. Suba um pouquinho, Lucas. Ainda que eu falasse em língua dos homens, dos anjos, e não tiver amor, seria como um metal que soa como um sino e tine. Ainda que tivesse dons de profecia, conhecimento de todo o ministério e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que destruísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Diga glória a Jesus. Para nós aprender o amor é Jesus. Se lembra que Jesus disse que muitos vão chegar e vão dizer, Senhor, em teu nome eu profetizava, eu louvava, não perdia culto, traía pessoas para a igreja, olha eu fazia, aí Jesus vai dizer, eu não te conheço. Mas pastor, por quê? Porque quando Deus está te usando, você está bem com Deus, sim ou não? Mas aí naquele dia você se desviou, começou a praticar o que é errado, aí vai tentar justificar o teu passado e tentar limpar o seu presente com as coisas boas que você fez. Aí Jesus não vai reconhecer mais, porque Jesus disse que aquele que não carregar sua coroazinha até o fim, não herdará o reino. Você tem que carregar os frutos do Espírito Santo para entregar a presença de Deus, amém? Ou você chega lá com a presença dos dons espirituais, não, dos frutos do Espírito, ou então me perdoe, tu vai ficar de fora. Bater na porta, Senhor, deixa eu entrar. E Jesus vai dizer, eu não te conheço. Mas Senhor, eu falava em língua, mas eu não te conheço. Senhor, eu falava em profecia, Senhor, eu não te conheço. Eu pregava bonito, mas eu não te conheço. Vós que pratica o pecado, vamos ficar de pé em nome de Jesus.